Boa tarde, amigos e clientes. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Págio, integrante do escritório Págio Advogados de Novo Hamburgo. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje eu quero conversar sobre direito do trabalho. E dentro desse ramo de direito do trabalho, eu quero conversar sobre um ponto principal, que é o pagamento das verbas rescisórias. Início de ano, final de ano, sempre aumenta de forma significativa as ações, as demandas que dizem respeito ao pagamento das verbas rescisórias, ou seja, o funcionário é despedido e a empresa acaba, infelizmente, não efetuando o pagamento das verbas rescisórias, aquelas verbas alimentares que são necessárias para suprir as necessidades do trabalhador naquele momento do desemprego voluntário. Então hoje eu quero explicar alguns pontos muito importantes sobre este assunto, até mesmo para que você tenha esclarecimento, para que quando você conversar com o seu empregador, você possa, de certo modo, sim, contestar aquilo que ele está lhe falando, divergir daquela posição dele. Enfim, primeiro ponto eu quero explicar a todos vocês que existe um prazo legal para o pagamento das verbas rescisórias. Ou seja, a partir do momento que o empregador romper o contrato de trabalho, ele tem 10 dias para efetuar o pagamento das rescisórias. Neste mesmo prazo, ele terá para fornecer os documentos hábeis ao encaminhamento do fundo e seguro, que seria a comunicação aos órgãos competentes acerca daquela ruptura contratual, para que você possa ir lá e encaminhar estes documentos. Devo salientar a vocês que o encaminhamento do fundo e o seguro é para as hipóteses em que o funcionário é despedido sem justa causa, ou seja, de forma imotivada pela empresa, ou até mesmo nas hipóteses de rescisão indireta e tudo mais, mas isso são outras situações que a gente pode até abordar num outro vídeo esclarecedor. Mas enfim, o que eu quero esclarecer para vocês hoje? A gente tem percebido bastante uma situação. Chega a empresa lá e diz, olha, infelizmente eu estou te despedindo, mas eu não tenho condições de efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Eu quero efetuar um parcelamento dessa rescisão. Quanto a isso, o que eu tenho a lhe dizer? O pagamento das verbas rescisórias, como eu mencionei antes, ele tem que ser pago no prazo de 10 dias. Não sendo efetuado o pagamento das verbas rescisórias neste prazo, a empresa já deve efetuar o pagamento de uma multa correspondente ao salário da remuneração do trabalhador. Então, é uma norma cogente, que é isso? Uma norma de obrigação da empresa efetuar o pagamento dessas rescisórias. Então, ela não tem uma liberalidade de parcelar. Então, se você não aceitar aquele parcelamento, você pode sim demandar em face da empresa, dizer, ó, juiz, o seguinte, a empresa não me pagou as verbas rescisórias e eu não quero receber parcelado. É um direito que eu tenho de receber em parcela única no prazo de 10 dias. Esse não pagamento importa, inclusive, no meu entendimento e no entendimento de vários outros juízes e desembargadores, no pagamento de uma indenização por dano moral. Por quê? Porque você ficou totalmente desamparado naquele momento de desemprego involuntário. Então, sim, não havendo o pagamento das verbas rescisórias, você deve procurar os seus direitos. O que eu quero explicar, o principal ponto que eu quero explicar para vocês é o seguinte: quando a empresa diz isso, muitas vezes ela vem com aquela história, olha só, se você não aceitar esse parcelamento, ou se você não aceitar este acordo, a gente vai enrolar no processo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo para retardar o recebimento das verbas rescisórias. Então, assim, quando acontecer isso, procure um advogado de confiança. Nunca, jamais aceite indicação de advogado da empresa. Acontece muito isso. Infelizmente, com as alterações legislativas que nós tivemos em 2017, acaba sendo possível a realização de um acordo extrajudicial que vai à homologação do juiz. Evidentemente que o juiz tem que ser imparcial quando recebe aquele acordo, só que muitas vezes o juiz acaba não sabendo as circunstâncias daquele acordo. Por vezes acaba não sabendo que aquela indicação era um advogado da empresa. Então jamais aceite indicação de advogado da empresa para fazer qualquer acordo. Procure um advogado de sua confiança. A partir do momento em que você procurar um advogado de sua confiança, este irá lhe orientar quanto aos procedimentos a serem adotados no ajuizamento da ação.
Se você tem em mãos o aviso prévio, por exemplo, e a empresa não forneceu os documentos hábeis para o encaminhamento do fundo de seguro, esse advogado pode pedir uma liminar para você receber o fundo de seguro. O juiz vai analisar, vai verificar que tem a prova da despedida e vai verificar, por outro lado, que há aquela necessidade de você receber aquelas verbas, por exemplo, do seguro-desemprego, para ter a manutenção das necessidades básicas. Então, procure um advogado, esclareça essas dúvidas com ele. Então, se você não recebeu as rescisórias, o advogado irá ajuizar essa ação. Lá nesse processo trabalhista, a empresa é obrigada a efetuar o pagamento das verbas rescisórias em controvérsia na primeira oportunidade que comparecer no processo, sob pena de pagar uma multa de 50% do valor da rescisão. Então, aquele papo da empresa lá atrás de dizer o seguinte: olha, se você entrar com um processo, você não vai receber? Não, você vai receber sim. E na verdade é a empresa que fica numa situação, fica numa saia justa, porque se ela não efetuar o pagamento das verbas rescisórias na primeira audiência, ela vai ter uma multa de 50% em cima. Então sim, não caia nessa situação de reduzir valores de verbas rescisórias. Verbas rescisórias é um direito seu, você trabalhou, você tem que receber. Então, jamais, dica número 1, jamais aceite indicação de advogado da empresa. Se a empresa está propondo uma situação e você fica, de certo modo, desconfiado, procure esclarecer essa dúvida. Se você não tem condições de ir até um escritório de advocacia, entre em contato, ligue, esclareça essa dúvida, pesquise na internet, pesquise no Google ali situações sobre isso, mas jamais aceite essas indicações, essas orientações da empresa, porque por vezes os interesses a serem defendidos não são o seu, são os interesses da empresa. Então fica esses esclarecimentos, porque infelizmente no dia a dia a gente percebe, se depara com assuntos. Esse mês mesmo foram 2 ou 3 casos de empresas, de clientes que vieram aqui no escritório dizendo: doutor, eu quero uma solução, os meus clientes, meus colegas ajuizaram com um advogado lá e tal, e tal, e tal. Então, infelizmente, acaba acontecendo. Então, vai a minha orientação. Cuidem e defendam os seus direitos. E qualquer dúvida, a gente está sempre aí à disposição para esclarecê-la. Um grande abraço.